Ninguém deveria ter visto o que as câmeras captaram dentro daquela passagem. E quando você entender o que os arqueólogos irlandeses realmente encontraram ao enviar equipamentos através de uma porta de pedra móvel, que não deveria se mover de forma alguma, você entenderá exatamente por que a filmagem quase foi apagada antes que alguém fora da equipe de pesquisa tivesse a chance de vê-la. Mas ela não foi apagada, e isso muda tudo. Esta história começa como muitas histórias impossíveis começam. Não com um cientista, não com um programa governamental, não com uma expedição arqueológica financiada. Começa com um homem chamado Kieran Doyle, um engenheiro civil de 38 anos de Limerick, que estava matando tempo em um feriado prolongado no condado de Meath. Doyle dirigiu até Loughcrew, o antigo complexo megalítico no Vale do Boyne, não porque tivesse algum interesse particular em arqueologia, mas porque sua namorada tinha lido sobre o local em um artigo de viagem e queria ver os montes de pedras. Ele levou seu equipamento fotográfico como sempre faz por hábito, não por expectativa. Ele fotografa edifícios profissionalmente e antigas estruturas de pedra são um tema fácil e confiável. Ele já tinha estado em Loughcrew uma vez quando adolescente e se lembrava do lugar como ventoso e sem nada de especial. O que ele não se lembrava e o que as fotos do departamento de turismo não mostram é o que acontece com o Monte T ao nascer do sol em um tipo muito específico de manhã. A data era 5 de novembro. Era início de temporada e o sol estava baixo e a pino no horizonte. Doyle havia posicionado seu tripé dentro da câmara principal do corredor para fotografar a maneira como a luz incidia sobre os meios fios na entrada. Fotografia arquitetônica padrão. Ele já estava atento às configurações de exposição não à parede. Sua câmera estava gravando uma foto com grande angular quando a pedra se moveu, não se desfez. Não foi deslocada pela erosão ou subsidência do solo. Uma única laje de pedra na parede interna dos fundos, com dimensões aproximadas às de um guarda-roupa posteriormente estimada entre 15 e 18 toneladas. Girava para dentro em torno do que parecia ser um eixo vertical central, como uma porta giratória suavemente e sem ruído, expondo uma passagem atrás dela que o registro arqueológico existente afirmava com total certeza não existir. A câmera de Doyle capturou 23 segundos da abertura antes da pedra retornar à sua posição original. A fenda era estreita o suficiente para uma pessoa passar de lado. Ele permaneceu naquela câmara por um longo tempo antes de rever a gravação. Na noite seguinte, o vídeo já havia sido visto quase 4 milhões de vezes. Loughcrew, um sítio arqueológico que normalmente atrai alguns milhares de visitantes por ano, de repente se tornou um dos assuntos mais comentados em 12 países simultaneamente. Uma das pessoas que assistiu à demonstração foi a doutora Aoife Sheridan, arqueóloga sênior do Museu Nacional da Irlanda, que passou quase 2 décadas trabalhando em sítios megalíticos ao longo do corredor do Vale do Boyne. Sheridan liderou 3 programas de escavação distintos em Loughcrew. Ela lidou com as pedras decoradas, catalogou a arte rupestre das passagens e supervisionou a datação por radiocarbono dos depósitos ósseos encontrados nas câmaras. Ela conhece aquele sítio arqueológico como a palma da sua mão. Quando um colega lhe enviou o vídeo sem comentários às 23 horas e 30 minutos de uma quarta-feira, ela o assistiu uma vez e presumiu que havia sido adulterado. Assistiu uma segunda vez e começou a procurar a edição. Na terceira vez pegou o telefone e ligou de volta para o colega. Disse-lhe para encontrá-la no local às 6 horas da manhã. Eis o que convenceu Sheridan de que as imagens exigiam uma resposta física, mesmo antes de ela ter verificado sua autenticidade, a geometria estava errada. O Cairn T em Loughcrew é uma das estruturas megalíticas mais extensamente documentadas em todo o país. Cada pedra naquela passagem foi medida, fotografada e registrada. A parede posterior da câmara principal, a parede onde a pedra nas filmagens de Doyle pareceu se mover, foi mapeada por meio de fotogrametria com precisão milimétrica por 3 programas de pesquisa distintos. De acordo com todos os dados já coletados sobre essa estrutura, aquela parede é uma estrutura sólida e contínua de ortostatos lajes de pedra verticais encaixadas sem frestas, pontos de articulação ou cavidades atrás delas. As imagens de Doyle mostraram uma janela de 23 segundos
para um espaço que, segundo todas as medições já feitas, não existia. Sheridan chegou ao local antes de Doyle. Caminhou diretamente até a parede dos fundos da câmara e parou em frente a ela com uma lanterna. Nenhuma fresta, nenhuma rachadura, nenhuma fenda que ela já não tivesse visto centenas de vezes. Do lado de fora, sob a luz cinzenta da manhã de novembro, nada parecia diferente. As pedras estavam exatamente onde sempre estiveram. Ela pressionou a palma da mão contra a superfície, frio, sólido, imóvel. Ela deu um passo para trás e observou a parede inteira por um longo tempo. Em seguida, pegou seu radar de penetração no solo no carro e começou a escanear. Os resultados iniciais levaram menos de 4 minutos para chegar. Sheridan repetiu a varredura porque achou que a primeira passagem havia sido contaminada pelo sinal refletido pelas pedras decorativas próximas. A segunda passagem produziu a mesma imagem. Atrás da parede dos fundos da câmara principal do Cairn T, em um espaço que todos os levantamentos anteriores haviam registrado como depósito glacial sólido e rocha matriz, havia uma passagem. Ela se estendia por aproximadamente 19 metros para dentro da colina, com cerca de 1 metro de largura e 2 metros de altura, perfeitamente reta. E terminava em sua extremidade oposta, no que o sinal do radar só podia descrever como uma sala, uma câmara que ninguém jamais havia medido, porque ninguém jamais soubera que ela existia. Sheridan sentou-se na grama do lado de fora da passagem de entrada e não disse nada por vários minutos. O que ela entendeu mesmo antes de as implicações completas se consolidarem foi o seguinte: Love Crew está sob escrutínio arqueológico profissional há mais de 150 anos. O sítio foi escavado pela primeira vez na década de 1860. Foi reavaliado, reexaminado e reinterpretado por gerações e gerações de arqueólogos irlandeses. O radar de penetração no solo foi usado no local recentemente em 2019. E durante todo esse tempo, em todo esse trabalho, ninguém jamais detectou essa passagem. Ninguém jamais encontrou evidências dessa câmara, o que significava uma de duas coisas. Ou todas as varreduras anteriores a haviam ignorado tecnicamente possível, mas exigindo uma falha sistemática e impressionante em múltiplos programas independentes, ou a passagem não estava lá até então. Naquela mesma tarde, o Dr. Sheridan contatou o Dr. Ronan MacGiolla Criost, um geofísico do University College Dublin, especializado em imagens do subsolo de estruturas de terra pré-históricas. 2 dias depois, MacGiolla Criost chegou com um equipamento de tomografia sísmica de segunda geração capaz de produzir modelos tridimensionais do que está enterrado no interior de uma colina, em vez de apenas uma seção transversal plana. Trata-se do tipo de equipamento normalmente utilizado em levantamentos geológicos profundos, não em arqueologia megalítica. Ele precisou de 1 hora para concluir a varredura. Passou as 3 horas seguintes repetindo o processo. A câmara no final da passagem media 6 metros de diâmetro. As paredes e o teto não eram de terra crua ou argila. O sinal do radar indicava pedra trabalhada com superfícies lisas e moldadas, o que é consistente com uma construção deliberada. O chão era plano, e no centro da sala a imagem tomográfica mostrou um único objeto, uma bacia de pedra. Ora, túmulos megalíticos de corredor na Irlanda por vezes contêm bacias de pedra. Newgrange tem uma. Knowth tem várias. São estruturas documentadas que a maioria dos arqueólogos acredita terem contido restos humanos cremados durante o uso ritual dos monumentos. Encontrar uma bacia em uma câmara em Loughcrew seria, na maioria das circunstâncias, uma descoberta importante, mas não extraordinária. Esta bacia, porém, não era comum. O objeto no centro daquela câmara oculta media 2 metros de diâmetro e 1 metro de profundidade. Isso a torna por uma margem considerável a maior bacia de pedra já detectada em qualquer sítio megalítico na Irlanda. Mas não foi o tamanho que interrompeu MacGiolla Criost no meio da frase enquanto descrevia suas descobertas. Foi a termografia. A doutora Cleodna Nifaolain, especialista em análise térmica e datação arqueométrica do Trinity College Dublin, juntou-se à equipe no final da primeira semana. Seu papel era simples: usar câmeras térmicas para mapear a distribuição de calor pelo monumento
e identificar quaisquer anomalias de temperatura que pudessem indicar infiltração de água, sistemas radiculares ou atividade humana recente dentro de um espaço supostamente selado. O que ela encontrou naquela câmara oculta não foi infiltração de água. A bacia de pedra estava quente, não era a temperatura ambiente nem residual do ambiente circundante. A câmara térmica mostrava uma temperatura constante de 31 graus Celsius, concentrada no centro da bacia e irradiando para fora em anéis concêntricos consistentes em direção às paredes da câmara. Do lado de fora, em novembro, a temperatura era de 6 graus Celsius. A colina ao redor, nas profundidades em que estavam, escaneando, apresentava uma temperatura semelhante à do solo em torno de 8 graus Celsius. A bacia estava a 31 graus Celsius, dentro de uma câmara de pedra selada, no interior de uma colina de 5.200 anos. E essa temperatura se mantinha com base no equilíbrio térmico absoluto da rocha circundante, que não apresentava nenhum gradiente de entrada de calor recente por um período que Nephi Line estimou ser extremamente longo. Ela recalibrou, reposicionou e pegou emprestada uma segunda câmera do kit de geofísica. Ela fez uma varredura a partir de 4 ângulos diferentes através da pedra e da rocha matriz acima. Todas as leituras foram idênticas, 31 graus estáveis irradiando para fora constantes. Não existe nenhum mecanismo geológico que produza ou sustente calor localizado dessa magnitude dentro de calcário frio e depósitos glaciais. Não há atividade vulcânica sob o Vale do Boyne. Não existem fontes termais, nem características geotérmicas, nem sistemas de água subterrânea conhecidos com a temperatura adequada a menos de 40 quilômetros do local. O que quer que estivesse gerando esse calor o fazia de forma independente, sem nenhuma fonte de energia externa que a equipe pudesse identificar. Um dos aspectos mais perturbadores dos dados térmicos de Nephi Lane foi o seguinte: 31 graus Celsius é a temperatura precisa da superfície do corpo humano. Não a temperatura interna, mas sim a temperatura da superfície. É o que a sua pele registra quando medida externamente. Ela anotou isso em seu diário de campo sem maiores comentários. O equipamento de monitoramento que a equipe havia colocado ao longo das paredes externas da passagem captou algo mais na terceira noite. Um som, ou mais precisamente, uma vibração transmitida através da alvenaria vinda do interior da colina. Baixa frequência abaixo do limiar da audição humana, mas bem dentro do alcance de detecção de seus sensores sismográficos. Era rítmico regular. Repetia-se a cada 5 segundos sem variação durante um período contínuo de gravação de 9 horas. Um dos pesquisadores juniores da equipe, ao ouvir o sinal convertido para uma frequência audível e reproduzido por alto-falantes, disse que soava como respiração lenta, profunda e tranquila. Os pesquisadores seniores não incluíram essa descrição em suas anotações formais, mas nenhum deles a contradisse. Ao final da segunda semana, a notícia chegou aos canais oficiais. O Escritório de Obras Públicas, responsável pela gestão dos monumentos nacionais da Irlanda, enviou um representante ao local. O Serviço de Monumentos Nacionais chegou em menos de 24 horas. Houve reuniões em um escritório temporário no local, um container adaptado no estacionamento. E Sheridan descreveu posteriormente essas reuniões como algumas das conversas profissionais mais desconfortáveis de sua carreira. A posição oficial que emergiu dessas reuniões foi a de que o local necessitava de uma avaliação completa de impacto patrimonial antes que qualquer trabalho de investigação adicional pudesse ser realizado. Essa avaliação levaria no mínimo vários meses. Enquanto isso, a área afetada do marco errático seria tratada como estruturalmente instável e o acesso seria restrito. Os equipamentos de monitoramento foram removidos, os sensores sismográficos foram guardados em caixas e as câmeras térmicas foram apontadas para outro local. Mas não antes de Nephi Line realizar uma última varredura. Ela havia notado algo em seus dados térmicos do dia anterior que não conseguira explicar. Uma pequena irregularidade na assinatura térmica na borda norte da bacia. Uma área de temperatura ligeiramente mais baixa do tamanho de um prato de jantar, situada como uma sombra no campo de calor constante.
Ela presumiu que fosse um artefato de calibração, uma área de rocha que era marginalmente mais espessa naquele ponto e, portanto, transmitia o calor mais lentamente. Na última varredura, aquela sombra havia se movido. Agora, estava na borda sul da bacia. Não se tratava de uma leitura diferente do instrumento nem de uma deriva na calibração. A mesma anomalia no mesmo campo térmico em uma posição visivelmente diferente, em uma sala subterrânea selada, onde nada havia entrado e nada havia saído. Ela repetiu a varredura mais 3 vezes em rápida sucessão. A sombra estava na mesma nova posição em todas as leituras. Ela comparou essas leituras com registros de 5 dias antes. O movimento era claro, inequívoco e impossível de explicar por meio de qualquer teoria da física térmica que ela pudesse aplicar à situação. Algo dentro daquela bacia havia se deslocado. Nephi-Elaine recolheu seu próprio equipamento naquela tarde e voltou dirigindo para Dublin sem falar com ninguém da equipe oficial de supervisão. Ela não comentou publicamente suas descobertas desde que o sítio foi fechado para pesquisadores independentes. Sheridan enviou um relato completo por escrito das descobertas da equipe à Real Academia Irlandesa 3 semanas após o sítio ter sido oficialmente interditado. A Academia confirmou o recebimento, mas nenhuma resposta foi publicada. Ela então fez algo incomum para uma arqueóloga do Museu Nacional. Contatou 3 jornalistas, um em Dublin, um em Londres e um em Nova York, e entregou a cada um deles o mesmo arquivo criptografado, contendo as imagens de radar de penetração no solo, os registros sísmicos e os dados da varredura térmica do último dia. Ela disse a mesma coisa para cada jornalista. Ela não estava pedindo que publicassem. Estava pedindo que guardassem, que mantivessem em um lugar seguro, que soubessem que existia. Kieran Doyle não publicou mais nada nas redes sociais desde o vídeo original. Ele removeu seus perfis públicos de 2 plataformas em dezembro. Ele concedeu uma entrevista para um podcast gravado em um local privado, na qual disse 2 coisas que valem a pena repetir. A primeira foi que, quando a pedra girou e a passagem se abriu à sua frente, o ar que entrava era quente, não abafado, não úmido, como se esperaria de um espaço subterrâneo fechado. Quente e seco como o ar acima de uma fogueira que queima lentamente há muito tempo. A segunda foi que ele não ouviu nada vindo da abertura, nenhum som. O que ele notou, em vez disso, foi que a chama da vela votiva que alguém havia deixado na entrada da passagem externa a 3 câmaras de distância, depois de 2 curvas, completamente fora do campo de visão, apagou-se no exato momento em que a pedra se moveu. Sem corrente de ar, sem movimento de ar, sem explicação física, simplesmente parou de queimar. Quando a pedra girou de volta ao lugar 23 segundos depois, a vela acendeu-se sozinha novamente. Ele disse que não incluiu esse detalhe em nenhum relato público porque sabia como soaria. Ele o mencionou em voz alta exatamente uma vez naquela única gravação do podcast, e depois não o repetiu. Love Crew está aberto a visitantes. Mais de 12.000 pessoas percorrem essas colinas todos os anos. Elas sobem Carnbane East para chegar ao Cairn T. Passam rapidamente pela passagem de entrada. Observam as espirais, as rodas solares e os chevrons esculpidos nos ortostatos há 5.000 anos. Muitas delas ficam de costas para a parede da câmara posterior, a parede que, segundo as filmagens de Kieran Doyle e os dados de radar de Aoife Sheridan, se abre ocasionalmente e tiram fotografias. Elas não sabem da passagem de 19 metros atrás dessa parede. Não sabem da câmara da bacia ou da assinatura térmica que se mantém estável a 31 graus Celsius dentro da pedra fria. Não sabem do ritmo de 5 segundos que os sensores sismográficos registraram durante 9 horas ininterruptas. O ritmo que um pesquisador comparou à respiração lenta. Não sabem da sombra no campo térmico que se movia para o outro lado da bacia, entre uma varredura e a seguinte. Eles não sabem que a pedra atrás deles pelo menos uma vez, segundo registros, e possivelmente mais vezes, antes que alguém estivesse lá para filmar, se abriu como uma porta com dobradiças, e que o que quer que esteja quente dentro daquela colina está quente há muito tempo, e ainda está quente agora, e ainda está lá. A verdadeira questão, aquela que tira o sono de Sheridan, aquela da qual Nephi-Elaine fugiu sem responder,
Não é sobre a passagem, a câmara ou mesmo a bacia. A questão é em torno do que uma estrutura megalítica construída por povos neolíticos há 5.200 anos foi realmente construída. Porque essas pessoas não cavaram aquela passagem. As imagens de radar confirmam que as paredes da passagem não são de pedra construída ou terra cortada. Elas são formadas da mesma rocha matriz intacta da colina circundante. Aquela passagem já estava lá quando o Cairn T foi construído sobre ela. Essas pessoas construíram seu monumento com toda a sua geometria solar precisamente alinhada sobre algo que já existia no solo abaixo delas, o que significa que elas sabiam que estava lá e construíram uma porta para isso. E a pergunta que ninguém naquele escritório no estacionamento em County Meath se atreveu a fazer em voz alta era se a porta foi projetada para impedir a entrada de pessoas ou para manter algo mais dentro. O calor por trás daquela parede ainda está lá. O ritmo ainda está sendo gravado, mesmo que os instrumentos que o mediam tenham sido removidos. A sombra está em algum lugar naquela bacia, em qualquer borda para onde tenha se movido antes que as câmeras fossem guardadas. E em algum lugar nos arquivos criptografados de 3 jornalistas, a evidência de tudo isso está lá, esperando o momento em que alguém decida que o público tem o direito de saber o que os arqueólogos irlandeses realmente encontraram quando uma porta de pedra se abriu em uma fria manhã de novembro, no Vale do Boyne. Você acha que eles algum dia vão abrir essa passagem de verdade? Conte-me o que você pensa nos comentários.